Sejam bem-vindos, nobres que aqui vierem. Hoje o tema é sobre filhos. E existe muita propaganda atualmente feita por alguns governos e até mesmo por algumas pessoas da sociedade influente desta era, como, por exemplo, o empresário Elon Musk, que possui muito interesse em que as pessoas tenham filhos. Eis que me pergunto quais são os reais interesses desta pessoa neste tema e destes governos. Aqui na América do Norte, as famílias têm diminuído de tamanho de forma considerável e as consequências e os motivos são óbvios, pois ter filhos e conseguir manter um estilo de vida ao mesmo tempo em que educamos os mesmos para serem seres da mudança, bons, fraternos, e que sejam felizes em suas escolhas, suas vidas, projetos e ideais, tem sido uma tarefa cada vez mais complexa e difícil. Ter filhos não é algo fácil, sabemos disso, e educar filhos para não se parecer com pessoas como estas que se apresentam como gênios é algo muito complexo. Sei que não morro de amores, nem acho que Bill Gates, ou Jobs, ou Larry Page, ou Sergey Brin, ou Zuckerberg são, como esses criadores do YouTube, os gênios desta era, né? O que a humanidade assim costuma tratar. E para mim é algo muito complexo, pois o que diria eu a meus filhos então de Einstein, de Turing, de Maxwell? A vida na Terra tem se tornado insuportável para muitos. E devido ao custo de vida, o preço de aquisição de casas, a educação condizente e a preparação para os desafios desta era, até mesmo para pagar as contas gerais, alimentares, estão se tornando algo muito difíceis para muitas famílias. Aqui no Canadá, por exemplo, muitas famílias estão endividadas no cartão de crédito, não porque pagam futilidades ou compram coisas supérfluas, mas simplesmente porque o custo do alimento e outras coisas aumentaram de forma insuportável, sem contar o imposto sobre a classe média e sobre as pessoas mais pobres, que é altíssimo, enquanto 1% da sociedade segue com margens irrisórias de taxas que não os aflige certamente. Por isto, podem propagar ideias de terem filhos como sendo uma coisa extremamente fácil numa sociedade extremamente complexa, onde as pessoas precisam trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar, dos seus custos de vida que aumentaram ao ponto de desencadear uma vida para trabalhar e pagar contas. Imaginem assim os países mais pobres, como estão se sobrevivendo nesta era. Ora vamos, retornemos ao fato que para educar filhos precisam então pais presentes, pois esta é, ao meu ver, uma ferramenta histórica importante no cuidado e atenção das novas gerações. E os desafios que se apresentam, como a questão ecológica, de alimentos, de ensino de boa qualidade, atenção emocional, comunitária, fraternal, e que os pequenos necessitam para se desenvolverem, a contento em uma sociedade que nesta forma já se apresenta doente e, por que não dizer, decadente. Exemplo: como podemos educar nossos filhos para passar por cima dos outros dentro de uma escala ou de uma forma de trabalho em que você tem que doar mais tempo suplementar ao trabalho, que normalmente já não é tão suficiente para manter os custos cotidianos em dia como outrora? Ou mesmo como despertar para tal e ainda acreditar que iremos mudar o estado das coisas em tempo para que as pessoas não se adoeçam e se sintam desnecessárias neste processo produtivo. A sociedade odierna está de tal forma que ou educamos a nova geração para uma paz social, ou educamos os seres para serem tubarões neste aquário e teatro de mentiras, consumo, abusos, em que está engendrado atualmente nossa sociedade de consumo desenfreado.
Creio que o interesse de Sr. Musk e outros é, na verdade, de colocar mais pessoas, por que não dizer escravos, para suas máquinas e sob valores subservientes, pois uma pessoa sã e desperta não irá participar deste plano louco de servitude moderna. Aos poucos irão ter vidas plenas, onde poucos terão vidas plenas e muitos se afogam em empregos que sequer pagam as necessidades básicas da vida. E sequer também resta tempo para pensar, ler e almejar outros futuros para suas proles. A mídia tenta muito passar essa ideia de que seres como estes amam a Terra com seus carros elétricos e sua vontade de ir a Marte. Ora, eu amo ciência e quero o desenvolvimento da ciência na busca espacial. Mas quais são os verdadeiros objetivos desse senhor ao querer ir para Marte? Muitos dizem que é um amor pela humanidade, como diz mesmo uma frase dele. Mas que amor é este que, para ir para Marte, iremos terminar de destruir a Terra? Pois se ainda não entendemos uma árvore em todo o seu esplendor, se ainda não entendemos o oceano, se ainda não compreendemos nossa própria existência, e ainda assim entendemos essa Terra que está em pleno desequilíbrio, e numa situação que podemos encontrar em outro planeta inóspito, ao qual ainda não sabemos como regrar. Quais são os verdadeiros intentos dessas pessoas que avançam e acumulam dinheiro ao ponto de serem mais ricos que nações? Mas, ao meu ver, ainda não entendem e nem amam a humanidade como dizem fazer. O meu intento neste vídeo é de conscientizar pessoas que filhos são potenciais e potências e devem ser tratados com reverência, não para serem suportes de sociedade ou época alguma. Devem ser livres e nascer em comunhão com a natureza de sua época, mas não para ser objeto ou seres e servos de uma época e intentos de outra. Sei que é um olhar utópico, sendo que despertar não é para todos, e leva tempo e dói muito despertar em um mundo tão complexo e diverso. Mas devemos lutar para que nossos filhos sejam fatores de mudança e num mundo em que não sejam cópias nossas e nem desta era, nem braços de uma máquina em estado de decadência, mas sim frutos de novas ideias e de uma nova consciência que possa mudar a Terra e suas realidades e de nossos convíveres de forma harmoniosa. Muito obrigado. Até a próxima.